Senhor presidente, inicialmente, gostaria de requerer ao setor de taquigrafia da Casa cópia do discurso do nobre deputado Tarcísio Zimmermann, que me antecedeu nessa tribuna. E explico, senhor presidente, o motivo pelo qual faço tal requerimento, que espero que Vossa Excelência defira, porque me chamou a atenção... Deputado, já está deferido. Muito obrigado, presidente. Ou não? Me chamou a atenção no discurso do deputado Tarcísio Zimmermann, aliás, de profunda qualidade, muito embora eu discorde imensamente do seu mérito, tenho que reconhecer que o deputado Tarcísio se esmera em argumentar contra a proposta de emenda constitucional número 241 do governo federal. Mas o que me mais chamou a atenção, senhor presidente, no discurso do deputado Tarcísio Zimmermann, é que uma das frases que ele proferiu nessa tribuna durante sua fala, eu concordo. E talvez isso seja uma das coisas inéditas nessa tarde, senhor presidente, porque Vossa Excelência e os colegas sabem que, politicamente falando, ideologicamente falando e programaticamente falando, eu e o deputado Tarcísio Zimmermann militamos em lados opostos na política. Evidentemente, nos damos bem pessoalmente, considero o deputado uma pessoa honrada, mas no que tange ao debate de ideias, eventualmente nós nos confrontamos aqui na tribuna sobre posicionamentos divergentes. E o deputado Tarcísio Zimmermann falou uma frase que eu concordo com ele. Ele disse, todos aqui concordamos que não se pode gastar mais do que a arrecadação permanentemente. Me parece que foi isso que ele falou. Eu quero a gentileza da taquigrafia da Assembleia Legislativa, porque em isso acontecendo, eu estarei acertando na minha memória no que tange ao discurso do deputado. E em isso não acontecendo, eu peço já antecipadamente desculpas por ter entendido mal, mas pelo que eu entendi, ele falou exatamente essa frase. Todos concordamos que nós não podemos gastar mais que a arrecadação permanentemente. A minha pergunta, senhor presidente, a minha dúvida é o porquê que o partido dele, o Partido dos Trabalhadores, notoriamente e deliberadamente, pratica a política de gastar mais que a arrecadação num tempo que for dentro do governo. Porque, se Vossa Excelência for se lembrar, senhor presidente, senhores deputados, o que aconteceu durante o governo Tarso Genro aqui no Rio Grande do Sul e o que aconteceu durante os governos Lula e Dilma lá no governo federal, foi exatamente isso. Uma gastança acima da arrecadação que produziu um déficit, não de um ponto, não sei o que ele estava falando aqui, mas deste ano de 173 bilhões de reais. E percebo, senhor presidente, que há um equívoco muito grande, me perdoe dizer isso, no argumento do deputado Tarcísio. O deputado Tarcísio estava comparando a dívida pública brasileira com a dívida pública norte-americana, esquecendo-se o deputado Tarcísio que os juros praticados pela economia norte-americana é de 0,5% ao ano, enquanto que os juros praticados aqui no Brasil é de 14,25% ao ano. Quer dizer, a taxa de juros mais alta do mundo. E aí, de novo, me ocorre o seguinte, pasme, quem levou o juro ao patamar de 14,25% foi exatamente o governo petista novamente. Quer dizer, o governo do PT, ele fazia algo que é incompreensível, aumentava o déficit, aumentando ainda mais a dívida pública e, ao mesmo tempo, aumentando os juros que ele mesmo paga para cobrir o rolamento da dívida pública. Hoje, senhor presidente, o governo federal arrecada mais ou menos 3 trilhões e 150 bilhões de reais. Faça o cálculo comigo, por favor. 1 trilhão 338 bilhões de reais é gasto no serviço da dívida. Mas não é amortização da dívida, é rolamento da dívida. O governo federal se esmera em pagar os juros da dívida, em grande parte, em contrair novas dívidas para tapar dívidas antigas. Senhor presidente, isso significa que o Brasil gasta do seu orçamento da União 43% do seu recurso, de todo o recurso que se arrecada, em serviço da dívida. 43%. 1 trilhão 338 bilhões de reais. Mas não é só isso. O Brasil continuou gastando mais que a arrecadação durante todos esses anos. Então, em 2008, nós gastávamos 30% do orçamento geral da União com dívida. Esse ano, 2016, nós estamos fechando em quase 43%. A dívida brasileira, a dívida pública brasileira, cresce na ordem de 2 bilhões de reais por dia. Por dia, não por mês, por semana ou por ano. Por dia, 2 bilhões de reais. Evidentemente, não precisa entender muito de economia ou de gestão pública para perceber que quanto mais a dívida cresce, maior é o espaço que ela ocupa no orçamento. Sim, porque nós temos que entender que toda vez que se gasta mais que a arrecadação, essa diferença de dinheiro que nós chamamos de déficit, ela é oriunda, ela é financiada através de novos empréstimos, aumentando cada vez mais a dívida pública, esmagando os orçamentos da saúde e da educação. Aliás, diga-se de passagem, foi exatamente isso que aconteceu no Brasil nos últimos 2 ou 3 anos.
quando chegou no limite dessa política irresponsável de gastança acima da arrecadação da Receita, e o próprio governo Dilma teve que fazer severos cortes nos orçamentos da saúde e educação. Agora, senhor presidente, nós temos a oportunidade de corrigir essa política errônea. Corrigir permanentemente, porque a proposta de emenda à Constituição número 241, que tramita no Congresso Nacional e já foi aprovada em primeiro turno na Câmara dos Deputados, vai limitar o gasto público até a inflação, não significando que os orçamentos da saúde e da educação sofrerão cortes ou não crescerão acima de tal teto, porque o teto corresponde ao orçamento geral do governo federal, ou seja, o governo federal vai ter sim que se esmerar em gastar melhor o nosso dinheiro, em fazer mais gestão e aplicar o recurso público com mais qualidade. Eu penso, senhor presidente, que eu também concordo com o deputado Tarcísio Zimmermann. Nós não podemos gastar mais do que a arrecadação permanentemente. Muito obrigado.